Essa noite. Vamos ler a partir do versículo de número 24. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. Estava ali certa mulher que havia 12 anos, quantos anos? Quantos anos? 12. Vinha sofrendo de uma hemorragia, ou um fluxo de sangue, uma hemorragia, isto é, o ciclo menstrual desta mulher, ele não terminava, ela tinha uma hemorragia, um fluxo sanguíneo que não se findava, era uma menstruação que nunca terminava, ela perdia sangue diariamente, havia 12 anos, você consegue imaginar isso? Eu creio que aquelas que podem ter um pouquinho de noção disso, os homens nem sabem o que é isso, nem de longe. Eu creio que as mulheres talvez consigam imaginar o que talvez seja isso. Você estar sangrando, você passar por um ciclo menstrual que não termina. Por 12 anos, você perder sangue. Por 12 anos, você imagina o sofrimento desta mulher na saúde. O sofrimento dela, e tem mais alguns sofrimentos que eu quero destacar para os irmãos, mas imagina agora puramente o sofrimento na saúde dela. Você sofrer, jorrar sangue por 12 anos sem parar. Consegue imaginar uma coisa dessas? Hemorragia. 26. Olha só, ela havia padecido, diz a palavra do Senhor, muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo que tinha, ela gastou todo o dinheiro dela, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. O estado dela só piorava, e a ladeira abaixo. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele. Porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. Aleluia. E depois que ela tocou, logo a hemorragia estancou. Ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou a minha roupa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou você. Vá, volte para a sua casa e fique livre desse mal. Curva a sua cabeça, feche seus olhos, vamos fazer uma oração neste momento. Senhor Jesus, nós sabemos que o Senhor está nesse lugar. O mesmo Deus que andou entre os homens, o mesmo Senhor está no nosso meio nesta noite. E eu clamo que, assim como o Senhor transformou a vida, a história, a trajetória daquela mulher naquele dia, o Senhor venha fazer em nosso meio nessa noite, em nome de Jesus. Que de ti saia a virtude para transformar, para curar, para libertar, para mudar histórias no nosso meio. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém? Queridos, preste atenção. Essa pregação você já deve ter ouvido muitos pastores falarem sobre ela, mas nós precisamos mergulhar na história desta mulher para nós entendermos o sofrimento pelo qual ela estava passando. Marcos, e aqui nós temos os evangelhos correlatos de Mateus e Lucas, que também citam essa história, os evangelhos sinóticos.
Marcos, ele fala que ela sofria de uma hemorragia, havia 12 anos, e talvez a gente não entenda o que seja isso num simples leitura, mas nós precisamos mergulhar na cultura e no contexto para entendermos que essa mulher sofria um peso de angústia e humilhação muito grande devido à doença que a acometia há muito tempo. Marcos, ele fala de maneira sucinta, mas se nós mergulharmos na cultura da época, nós entenderemos que o sofrimento dessa mulher e que a cura que Jesus produziu e a transformação que Jesus produziu na vida dessa mulher é muito mais do que uma simples cura física. Essa mulher, ela estava num ambiente social e cultural que pregava que o sangue, que o fluxo de sangue era uma situação que deixava a mulher humilhada, envergonhada por estar passando por aquilo. Ela era uma mulher nascida na Judeia, uma mulher judia, uma mulher que, e aqui eu quero que nós entremos na história dessa mulher. Você imagina comigo que as mulheres naquela época, quando crianças, nascidas meninas, elas já eram um tanto que excluídas da sua família devido ao contexto histórico-cultural vigente. Os homens, eles desejavam ter filhos homens. Era uma vergonha para o homem nascer uma filha mulher. Eles desejavam homens porque os homens seriam aqueles que dariam seguimento ao nome deles, à vida deles, à família deles. A sociedade da época ela era patriarcal, ela era baseada na figura masculina. E as mulheres, elas eram deixadas de lado. E quando essa menina nasceu, ela tinha uma trajetória de vida muito bem definida. Ela seria uma mãe, ela seria uma dona de casa, ela seria uma esposa e deu. Era isso que a mulher tinha como perspectiva na sua vida naquela época. Era isso que nós sabemos que não é o que Deus deseja para as mulheres, lógico que não. Ainda hoje, nós sabemos que a palavra de Deus, por exemplo, Provérbios 31, prega que a mulher, ela não deve se limitar a isso. Ela tem toda a liberdade para avançar, para empreender, para estudar, para crescer na sua vida. A Bíblia, ela ensina que a mulher, ela tem liberdade e ela tem diante de Deus o mesmo valor que o homem. Mas naquela época, a sociedade pregava que o homem, ele valia mais, ele valia o dobro do que o valor mercantil de uma mulher, se você for estudar a história. Essa menina, além de excluída, quando ela fez 12 anos de idade, a mulher, ela era considerada, o rito de passagem de menina para mulher, era a sua primeira menstruação, o seu primeiro ciclo menstrual. Quando se rompia e ela passava por volta dos 12, 13 anos de idade, pelo primeiro ciclo menstrual, ela era considerada mulher e apta para casar. A sociedade dizia isso. Então essa menina, aos 12 anos, ela passa pelo seu primeiro ciclo menstrual. E quando a mãe dela avisa a mãe dela percebe isso, ela vai lá e avisa o marido. E eles preparam mala e cuia para fazer uma viagem para Jerusalém. Por quê? Porque a lei da época pregava que uma mulher, no seu período, na época, a lei da época, hoje a gente sabe que não é assim, mas na época do século I, em que esse episódio aconteceu, a lei, inclusive a lei levítica, a lei do Antigo Testamento, pregava que uma mulher, durante o seu período menstrual, ela estava impura diante de Deus. Ela precisava, nesse período, passar por um período de exclusão social, e depois dos 5 dias, daquela semana em que esse ciclo se encerrava, ela precisava passar por uma lavagem em água corrente para se purificar de sua impureza do sangue. O sangue na mulher era considerado algo impuro. Essa jovem, então, quando declara que estava passando por isso, faz com o seu pai uma viagem para fora da cidade. Eles então arrumam as coisas e eles vão passam pelo centro da cidade, pelas ruas, ela se cobre com vestimentas, e por onde eles passam, dizia a lei, que as pessoas próximas a ela deveria declamar que ela estava impura, ela devia dizer, estou impura, para que ninguém encostasse nela, para que ninguém chegasse perto dela, porque ela estava impura devido ao seu ciclo. Então eles vão para fora da cidade, para fora da muralha, e ali os pais dessa menina, aos 12 anos de idade, eles deixam ela com uma pessoa lá que estava cuidando dos impuros.
E os pais dizem para ela, seguinte, minha filha, a gente vai deixar você aqui porque você está passando por esse período. Mas eles falam para a menina, isso é normal, a sua mãe passou por isso, mamãe passou por isso também, a sua avó passou por isso. Todas as mulheres da sua família passaram por isso. Daqui uma semana, mamãe e papai retornam para te buscar. Isso é normal, minha filha. Todas as mulheres passam por isso. Essa é a primeira vez sua. Mas você vai passar por isso o resto da sua vida. A mãe e o pai dela deixam ela ali, abandonada, retornam para casa. Depois de uma semana, eles chegam lá. E a pessoa que estava responsável por aquele local das pessoas impuras, a pessoa diz assim, vocês não vão poder levar a filha de vocês. Por que não? Porque o ciclo menstrual dela ainda não cessou. Não, mas já se passaram 5 dias, mas ainda não parou. Alguma coisa está estranha nessa menina. Às vezes acontece um atraso, isso é normal. Então vamos voltar daqui uns 2, 3 dias para ver se, aqui já estancou. O pai então retorna para casa e aquela menina passa por tudo aquilo, considerada impura, e ela fica mais de semana longe da casa dos seus pais com 12 anos de idade. Quando os pais retornam 2, 3 dias depois, aquela pessoa responsável por aquele lugar ainda diz para eles, seguinte, a sua filha não vai poder voltar não, porque o fluxo de sangue dela ainda não cessou. Alguma coisa está errada com esta criança, ela deve ter alguma doença, vamos esperar para ver. E passa-se 1 mês, depois 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano, e o fluxo de sangue daquela menina ainda não havia cessado, não havia parado, e ela então percebe, as pessoas e a sua família percebem que ela desenvolveu uma patologia, uma doença, uma hemorragia. Passa-se 1 ano, passam-se 2 anos, 3 anos, 5 anos, 7 anos, 10 anos, e aquela menina nunca mais pôde retornar para a sua casa. Longe dos seus amigos, longe da sua família, nunca mais pôde ver os seus pais, nunca mais pôde sentir o prazer de um toque, de um abraço, longe de todos, havia 12 anos, e o fluxo de sangue não parava, e ela já sofrendo todas as consequências biológicas disso, porque imagina comigo uma pessoa que sofre de hemorragia sanguínea por 12 anos, provavelmente ela já estava anêmica, provavelmente o seu corpo já estava enfraquecido, fraco, de repente ela não conseguia nem caminhar direito. Jorrar sangue durante 12 anos, meu querido, não é um negócio fácil para qualquer um. De repente ela já estava à beira da morte. Em resumo, o sofrimento dessa mulher, eu quero resumir em 3 pontos para ficar bem didático para você. Ela sofria segregação social em primeiro lugar. Ela não podia se relacionar com as pessoas. Ela deveria viver confinada, isolada, fora da cidade, porque ela era tratada como se fosse uma leprosa. Uma leprosa, ninguém podia encostar nela, ninguém podia chegar perto dela, porque a lei dizia que ela estava impura devido ao sangue dela. Há 12 anos ela não podia abraçar ninguém, imagina comigo isso, 12 anos sem abraçar ninguém. Alguns estudiosos dizem que o abraço, que nós temos como seres humanos que receber no mínimo 3 abraços por dia para sermos emocionalmente saudáveis. Agora imagina uma pessoa há 12 anos sem receber o toque de alguém, um abraço de alguém. 12 anos sem ir em um culto, 12 anos sem encontrar sua família, 12 anos sem ver os seus amigos, 12 anos sem ter esperança na sua vida. De repente, se isso começou com 12 anos, ela já tinha 24 anos, não sabemos se ela era casada, mas digamos que não fosse. 12 anos, com 24 anos, naquela época, uma mulher já deveria estar casada, já deveria estar com filhos, já deveria ter uma família, já deveria ser dona de casa, mas ela tem 12 anos apagados da sua vida, sem conhecer ninguém, sem abraçar ninguém, sem contato com ninguém, longe da cidade, longe da sociedade, em podridão, em isolamento, em solidão, em solitude, em confinamento, em depressão, segregação conjugal. Se ela fosse casada, talvez possa ter passado, porque a lei judaica, em Levítico, capítulo de número 15, se você abrir a tua Bíblia lá e depois ler, Levítico 15 fala que uma pessoa, uma mulher menstruada, uma mulher que estava sofrendo de fluxo de sangue, ela era considerada nidá no hebraico, impura. E não só ela era impura, como Levítico capítulo 15, verso 20, diz que tudo que ela tocasse também era impuro.
Os irmãos entendem que isso é a lei da época, isso não significa para agora, não está vigente. Mas tudo que uma mulher tocasse nessa situação era impuro. A cama dela era impura, os pertences dela eram impuros, as roupas, os lençóis, tudo aquilo era impuro, tinha que passar por um ritual de purificação. É a cultura da época. Segregação religiosa, considerada impura, não podia participar da igreja, não podia participar de um culto. Há muito tempo, sem receber uma mensagem de esperança. Essa mulher estava precisando de um alento, senão provavelmente ela não só morreria, mas se não morresse, tiraria a sua vida. Até que, depois de 12 anos de sofrimento, depois de 12 anos passando privações, depois de 12 anos com um casamento que já tinha se rompido, o marido já tinha abandonado e encontrado outra, depois de 12 anos sem ver, aqui eu estou presumindo que ela era casada e tinha filhos, a gente não sabe a história dela, a vida dela, mas depois de 12 anos, de repente com seus sonhos destruídos, chega alguém naquele vale dos impuros, chega alguém naquele vale dos leprosos, dos cegos, dos mancos, dos coxos, das mulheres sofrendo hemorragias, dizendo que na cidade de Cafarnaum, que é esta cidade onde ela estava, existia um jovem de 30 anos que estava passando por aquele lugar. O nome dele era Yeshua, que significa salvação, porque as pessoas que se encontravam com ele eram salvas das suas doenças. Chega uma pessoa naquele vale dizendo que tinha se encontrado com aquele mestre que tinha sido curada. Chega uma pessoa para aquela mulher e diz para ela, ó, seguinte, eu não sei há quanto tempo você está padecendo aí na mão dos médicos, mas tem um mestre que está passando na cidade, que tem poder para transformar a história e a vida de toda mulher, de todo homem, de toda pessoa que se encontra com ele. Nem um cego que se encontra com ele volta cego, nenhuma pessoa manca que se encontra com ele volta paralítico, nenhum endemoniado que se encontra com ele volta endemoniado, nenhum depressivo que se encontra com ele volta depressivo, mas todos aqueles que cruzam o caminho dele voltam restaurados para a sua casa. Depois de 12 anos ela recebe essa notícia e uma chama de esperança, uma fagulha de esperança renasce no coração daquela mulher. Você não está entendendo? Depois de 10 anos, depois de 12 anos, depois de 10 meses, de repente você estava sofrendo e a esperança no teu coração estava acabada, mas alguém um dia chegou para você dizendo, ó, é o seguinte, tem uma igreja aí no bairro Tararé, na Marechal, que Jesus parece que está presente. Ele foi lá, eu fui lá, eu participei e Jesus transformou a minha vida. Quem está entendendo, diga amém. E ela recebe essa notícia. Versículo de número 27. Aliás, versículo de número 26, por gentileza. Diz que ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos. Homens não conseguiram curar aquela mulher. Os médicos daquela época eles eram vistos com muito escárnio. Haviam ditos populares que escarneciam dos médicos porque eles tinham a fama de ser gananciosos. Eles fingiam que curavam as pessoas, mas só queriam o dinheiro das pessoas. E a Bíblia diz que ela gasta tudo, que ela gasta toda a riqueza, que ela gasta todo o dinheiro na mão de médico em médico, de médico em médico, gastando tudo que tinha, todo o dinheiro, tudo aquilo que ela possuía, buscando a sua saúde, mas ela não encontra nas mãos de homens. Um dia ela vai encontrar na mão do Deus homem que estava passando na terra. Aqui eu já tiro a primeira lição, meu querido, no versículo de número 27, para você levar para a tua casa. A Bíblia diz no versículo 27 ali, ó, tendo ouvido a fama de Jesus. Olha ali. Tendo ouvido a fama, repita comigo, tendo ouvido a fama de Jesus. Ela ouve. Por isso que eu falei para você que deveria ter chegado alguém falando, porque ela escuta. Ela ouviu a fama, ó, tem a fama de um tal de Jesus aí, que por onde ele passa, as coisas são transformadas. No bairro que ele chega, aquele bairro ele é transformado. As famílias são transformadas. Quem está entendendo, diga amém. Lição número 1. Existem pessoas necessitadas que precisam ouvir falar de Jesus. De repente você tem na tua família pessoas sofrendo há 12 anos que precisam ouvir falar de Jesus.
De repente você tem na tua vizinhança pessoas sofrendo há 12 anos, mulheres sofrendo prostradas, que não encontram sua cura em lugar nenhum, que precisam ouvir falar de Jesus, que só precisam do teu testemunho, que só precisam do teu convite. Assim como você um dia precisava falar de Jesus e alguém te convidou para ir na igreja. Quantos anos você tinha? 12, 13, 15, 18, 20? Primeira vez que você entrou na igreja, a convite de alguém. Você foi, você estava necessitado e alguém falou, e é isso que acontece. Por quê? Porque Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir. Enquanto eu prego, a fé vem no teu coração. Alguém falou de Jesus para aquela mulher e a fé veio no coração dela. A fé vem pelo ouvir. Quantas pessoas, meus queridos, nos nossos círculos familiares, quantos vizinhos nossos estão sofrendo dentro de casa, e talvez você até saiba a história deles, e eles só precisam de um folhetinho na caixa do correio deles. Eles só precisam de uma pessoa cheia do Espírito Santo que diga: você está precisando de Jesus? Vem comigo no domingo às 19h30 que eu quero te apresentar um mestre que pode transformar a tua situação. Só isso. Quantas pessoas nós conhecemos que estão no vale e que só precisam de alguém que estenda a mão para elas, para que elas sejam alcançadas pelas boas novas e transformadas. Ela ouviu falar da fama de Jesus. Eu não sei quem foi a pessoa que falou de Jesus para ela, mas essa pessoa mudou a história dessa mulher. E ouvindo falar da fama, a mulher chegou por trás, ela foi até ele. Quem está entendendo, diga amém. Existem pessoas que precisam ouvir falar. Lição número 2. Nossos problemas não apenas nos afligem, como nos arrastam aos pés de Jesus. O problema dessa mulher, o sofrimento dessa mulher, fez com que ela chegasse mais perto da presença de Deus. Nós temos pessoas hoje que são assim. É somente a doença que arrasta ela para perto de Deus. É somente o problema que arrasta ela para a presença de Deus. É somente o conflito familiar que traz ela para perto de Deus. Quando tudo está bom, ela está longe de Deus. Mas quando algo de ruim acontece, é que ela vem. Nós temos pessoas que são assim. Então Deus, às vezes, na sua providência, escute o que eu estou dizendo, às vezes Ele permite aflições, às vezes Ele permite doenças, às vezes Ele permite com que coisas que fogem ao nosso controle aconteçam na nossa vida, para nos levar aos pés do Senhor. O problema dela levou-a para mais perto de Jesus. Às vezes, meu querido, o nosso sofrimento pavimenta o nosso caminho em direção a Deus. A fé dessa mulher germinou no solo do sofrimento. Assim também, muitas pessoas que estão ouvindo, umas mulheres e homens que estão me ouvindo, que eu conheço, e sei, e sinto no Espírito Santo que a tua fé, ela germinou no solo do sofrimento. A tua fé, ela está germinando no solo da aflição. A tua fé, ela está germinando no solo da luta. A tua fé está germinando no solo do conflito. Mas a tua fé está crescendo, está germinando, mesmo num solo que seja rochoso e desértico. É aí mesmo a matéria-prima para que a fé germine no teu coração. Às vezes o teu solo é de sofrimento, é de escassez. Às vezes o teu solo é de escassez financeira. O teu solo é de sofrimento emocional. O teu solo é de conflito familiar. É de conflito conjugal. Às vezes o teu solo é desértico, como alguém que está precisando de água e de esperança. Às vezes o teu solo é de depressão, de desajuste interior. Às vezes o teu solo é de aflição na tua família, é de aflição na tua vida. Mas é aí mesmo que a fé pode germinar. Quem está entendendo, diga amém. Às vezes a fé germina no luto. Que nem eu, pastor Vanderlei, essa semana estávamos pregando num funeral, né? Eu falei uma palavra ali e esqueci de evangelizar. O pastor Vanderlei, na sua experiência, né? Foi lá, irmão, o pastor Vanderlei, eu sou meio, né? Eu falo assim, mas eu sou meio envergonhado. Agora o pastor Vanderlei não, o pastor Vanderlei desceu a lenha lá mesmo, né? No funeral lá, quem é a irmã estava junto ali, né? Eu tenho outra irmã que estava junto lá também. Pastor Vanderlei lá, né? Seguinte, irmãos, então como é que é? Se vocês quiserem encontrar o pastor Ortiz, tem que aceitar Jesus como Senhor. Se não aceitar Jesus como Senhor e Salvador, não vou encontrar Ele, porque Ele está no céu. Né? Foi lá e falou mesmo, entendeu? E quem estava lá ouviu. Seguinte, você quer partir dessa terra e encontrar
os teus entes queridos que são cristãos, que eram cristãos, tem que ter Jesus no coração, senão vai para o inferno depois que morrer. É a verdade. Então, a fé, às vezes, ela germina no luto, meu querido. Às vezes é no solo, às vezes são as tuas lágrimas que regam a semente da tua fé. Quem está entendendo, diga amém. Quantos artistas nós conhecemos? Você conhece esses artistas? O cara vive uma vida, né, pecadora a vida toda. Aí descobre um câncer. Tem muitos artistas na TV, né? Descobre um câncer, aí está ele lá, começa a postar vídeo na igreja, começa a frequentar a igreja, né? Começa a falar de Deus o tempo todo. Os artistas são muito assim, né? Descobre um câncer, uma doença, aí ele se aproxima de Deus. Aí vira um santo. Por quê? Porque às vezes o sofrimento pavimenta o nosso caminho em direção a Deus. Às vezes você vem à igreja porque existe um sofrimento que está te acometendo, mas eu quero te dizer, você vem ao lugar certo, porque é aos pés de Jesus que acontecerá a cura. Terceira lição para o teu coração. Uma multidão, comprime a Jesus. Está comprimindo, versículo 27. Comprime a Jesus. Uma multidão ali, ó. Mas apenas poucos tocam em Jesus pela fé. Uma multidão aperta Jesus, mas apenas uma mulher toca e recebe a cura. Quem está entendendo, diga amém. Muitos seguem a Jesus, muitos vêm aos domingos, domingo após domingo, muitos vêm à igreja, muitos estão na igreja nessa noite, multidões ao redor da cidade de Santa Maria estão frequentando igrejas, mas poucas mulheres e poucos homens tocam em Jesus com fé. Que esse alguém que toca em Jesus seja você nessa noite. Muitos vêm à igreja, meu querido, porque estão acostumados a vir. Muitos vêm à igreja só bater o cartão religioso. Muitos vêm à igreja só porque já virou um estilo de vida, só para ter paz na sua consciência. Eu fui à igreja nesse domingo, que nem católico não praticante que vai à missa domingo de manhã. Ele vai só para a consciência dele dizer que ele foi. Eu fui à missa, comprei lá toda a cartilha da religião. Multidões frequentam a igreja por costume, mas poucos homens e poucas mulheres conseguem tocar e encontrar Jesus pela fé. Oh, meu querido irmão, eu apelo a você nesta noite, não se contente em orar mecanicamente, não se contente em vir à igreja bater cartão espiritual, não se contente em vir à igreja sentar e ouvir um sermão friamente, não se contente apenas em frequentar para que sua consciência fique tranquila, não se contente em vir à igreja apenas para dar prosseguimento em seu ritual de religiosidade, mas venha à igreja e toque as vestes de Jesus pela fé. Se você quiser encontrar a tua cura, a transformação para a tua família, venha com fé. Muitos vêm e retornam da mesma forma. Muitas pessoas vêm e voltam dizendo, o culto foi meio ruim hoje. Por que o culto foi ruim? Porque não voltei da mesma forma. Mas acontece que quem tocou, a mulher recebeu a cura porque ela tocou em Jesus, não foi Jesus que tocou nela. Quem percebeu isso no texto, diga amém. Ela foi atrás, ela estendeu a mão, ela se arrastou. Talvez ela não pudesse andar, a Bíblia diz que ela veio por trás, silenciosamente. Talvez ela tenha se arrastado, ela estendeu a mão, ela fez o esforço, ela tocou para receber a cura. Muitos retornam da mesma forma porque eles não têm o esforço de tocar. Eles esperam que o pastor faça o milagre, que o pastor quebre e requebre aqui na frente, para trazer uma transformação, quando na verdade nós precisamos assumir a responsabilidade pela nossa família, pela nossa casa, pela nossa vida, e buscar a Deus por eles. Quem está entendendo, diga amém. Tenha fé nessa noite. Lição número 4, aqueles que tocam em Jesus, são aqueles que tocam com fé. Versículo de número 28, porque ela dizia, se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. Ela tinha determinação. Eu preciso de uma cura. Ela era uma mulher determinada. Quantas mulheres eu conheço que são mulheres determinadas pela sua casa? Há 12 anos estão procurando.
Há 12 anos estão clamando, mas a fé delas não é abalada por nada. Ela tinha determinação, ela era resoluta. Ela tinha uma fé, ela queria alcançar um determinado milagre, ela queria algo da parte de Deus. Então ela foi com determinação e ela venceu, meu querido. Olhe para essa mulher. Ela venceu todas as dificuldades, ela venceu a multidão, ela venceu a família que era contra ela, ela venceu os vizinhos que falavam mal dela, ela venceu todas as dificuldades financeiras de sua vida e foi ao encontro de Jesus. Toque em Jesus pela fé. Vença todas as dificuldades. Aqueles que tocam em Jesus pela fé, lição de número 5, ficam totalmente curados. Ela foi curada fisicamente, versículo de número 29. Logo, a sua hemorragia estancou. Ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Quem está entendendo, diga amém. Foi curada, repita comigo, fisicamente. Diga, fisicamente. Versículo de número 29 diz isso. O seu corpo foi transformado pelo Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo. Ela foi curada emocionalmente, como nós vemos Jesus falando no versículo 34. Ele chama aquela mulher de filha. Ele diz, minha filha, a tua fé te salvou. Ele cura ela nas suas emoções. Ele está dizendo para ela, eu me importo com você, minha filha. Por mais que os médicos, que os homens não se importem, por mais que a tua família tenha te deixado, por mais que o teu marido tenha te abandonado, por mais que os teus filhos não queiram mais saber de você, por mais que os religiosos, que os pastores, que as igrejas, que as sinagogas, que os sacerdotes tenham te abandonado, no vale dos desesperançados, no vale daqueles que estão sofrendo, no isolamento, eu te chamo de filha, porque eu sou teu pai, e eu me importo com você. Jesus diz para você nessa noite, meu filho, minha filha, e você está aqui porque eu ainda tenho um propósito na tua vida. Você ainda está viva porque você é minha filha e eu me importo e tenho cuidado de você todos os dias. Tenho cuidado da sua casa, tenho cuidado da sua família, tenho cuidado das tuas finanças, tenho cuidado das tuas emoções. Te dei uma igreja, te dei um pastor, te dei um corpo pastoral. Te dei pessoas que oram por você, te dei pessoas que cuidam por você, te dei amigos, poucos, mas te dei amigos, por quê? Porque você é minha e meu filho. Ele chama ela de filha, ele sabia quem ela era, e é assim que Deus nos trata, como filhos. Eu estou falando aqui para cristãos, Deus nos trata enquanto filhos. E Deus quer curar você emocionalmente, de qualquer mazela que você esteja carregando nessa noite. Essa mulher havia 12 anos que não recebia um abraço, meu querido. Há 12 anos ninguém tocava nela. Há 12 anos ninguém beijava ela. Há 12 anos ninguém sentava para conversar com ela. Mas Jesus chega, ele recebe o toque dela. Alguns diriam que ele ficaria impuro, porque ele foi tocado por uma mulher impura. Mas o contrário acontece, não é ele que fica impuro, é ela que fica pura. Porque Jesus é maravilhoso, e ele olha para ela, e ele não chama ela de mulher, ele não chama ela de Verônica, porque segundo a tradição religiosa, o nome dela era Verônica. Nós temos no século II, o evangelho apócrifo de Nicodemos, que fala que o nome dessa mulher, isso não é comprovado, é apenas um rumor. O nome dela era Verônica, né? Um rumor religioso, uma curiosidade. Ele não chama ela pelo nome, ela não chama ela de mulher, ele diz assim, ó, filha, isto é, ele está reeditando os parâmetros emocionais daquela mulher. Quem está entendendo, diga amém. Tudo aquilo que você tem passado, que tem trazido escassez emocional no teu coração, Deus quer suprir nessa noite, nesse lugar e nesta igreja. Amém? Porque Ele é o seu pai, Ele é o pai que você não teve, Ele é o esposo que você não tem, Ele é o amigo que você não tem. Amém? Jesus quer curar você emocionalmente. E Jesus cura ela espiritualmente, versículo de número 34. Ele diz, a tua fé salvou você. A palavra salvou, a palavra sotso no grego, significa não apenas salvou fisicamente, mas salvou espiritualmente. Ela alcançou a salvação no sangue de Jesus.
O sangue dela trazia a morte, mas o sangue de Jesus trouxe a vida. Você precisa sair banhada no sangue de Jesus desse lugar. Quem está entendendo, diga amém. O corpo dela era vergonha. Ela tinha vergonha do corpo dela, porque o ventre dela, que era para ser um ventre que gerava vida, que o ventre da mulher, ele simboliza a vida, era um ventre que era um ventre de morte, porque era um ventre que jorrava sangue, e ela não conseguia ter relação com ninguém, então era um ventre de morte. Mas ela, naquela noite, ela foi curada e salva pelo sangue de Jesus. Você está sofrendo? Deus tem cura para você nesse lugar. Você está precisando? Deus tem restauração para você nesse lugar, nesse momento. Apenas estenda a tua mão pela fé. Quem tem fé aqui, dá uma glória a Deus aí. Estenda a tua mão pela fé. O que você está precisando? Estenda a tua mão pela fé. Toque nas vestes do mestre. Não dê importância para quem está do teu lado, para quem está ouvindo, para quem está vendo. Não dê importância para o que falam de você. Estenda as tuas mãos pela fé e toque nas vestes de Jesus e alcance o teu milagre. Aleluia. Tenha fé. Se você tocar em Jesus nessa noite, você pode alcançar o teu milagre. A vida daquela mulher não foi mais a mesma, meu querido, 12 anos sofrendo. Depois que ela encontra com Jesus numa igrejinha ali, ela retorna para casa curada. Você viu comigo no versículo de número 27, aliás, no versículo 27, que a hemorragia estancou. 27 anos sangrando, quando ela toca em Jesus, a hemorragia para. A hemorragia dela estanca naquele exato momento. Ela pode retornar para casa, ela pode rever os seus pais, que há 12 anos ela não via. Ela pode rever a sua família, que há 12 anos ela não via. Ela pode rever seus amigos, que há 12 anos ela não via. A vida dela é transformada mesmo depois de 12 anos de sofrimento. Sabe o que isso me ensina? Não importa quanto tempo você está sofrendo, no exato momento que você se encontra verdadeiramente com Jesus pela fé, a tua vida ela é transformada da água para o vinho. Não importa o nível do teu sofrimento, não importa quantos anos esse sofrimento esteja alojado na tua vida, porque nós temos sofrimentos alojados em muitas áreas da nossa vida. Nós talvez estejamos bem espiritualmente, mas nós temos sofrimentos de natureza emocional. Nós talvez estejamos bem nas duas áreas, mas talvez estejamos passando por situações financeiras ruins, situações emocionais ruins, situações conjugais, familiares, relacionais ruins. O sofrimento está alojado em algumas áreas da nossa vida. Não importa quanto tempo isso esteja aí, Jesus tem o poder de curar nessa noite. Amém? Aquela mulher retorna curada, ela retorna sarada. Os médicos não conseguiram ajudar, mas Jesus transformou. Ei, o que os médicos não estão conseguindo fazer por você, Jesus vai fazer. O que os advogados não estão conseguindo fazer por você, Jesus vai fazer. O que os terapeutas não estão conseguindo fazer por você, Jesus pode fazer. O que os homens não conseguem fazer por você, Jesus pode fazer. Quem está entendendo, diga amém. Se a tua esperança se foi, reavive a tua esperança nessa noite. Se você está de repente como aquela mulher sem esperança, eu quero te dizer, eu quero que você ouça falar de Jesus, porque Jesus passa, ela toca nele, ela se prostra, e aqui tem outros ensinamentos que eu não tenho tempo aqui, mas Jesus, Ele cura, e Ele quer fazer essa obra no teu coração nessa noite. Eu peço que você se coloque de pé, por gentileza, nesse momento. Nós vamos orar. Eu quero que Jesus toque no teu coração. Essa mulher estava sofrendo de hemorragia. Eu não sei o motivo, a situação que você quer trazer aos pés de Jesus. Você viu que ela se prostra diante de Jesus e ela traz uma situação. Mas eu quero que você traga essa situação para Jesus nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Minha querida, meu querido, Jesus te chama de filho nesse lugar. E Jesus quer transformar o teu coração. Coloque a mão no teu coração, por gentileza.